Oi, arquitetos! Imagina que você tem uma área muito grande e você precisa subdividi-la em lotes menores. Como que isso é feito? Como que você faz o projeto? Como que isso é aprovado? Você sabe? Então, o vídeo de hoje é para falar sobre isso, sobre parcelamento do solo urbano. Então, fica aqui comigo no vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha, da Via Paisagem Urbana. E no vídeo de hoje eu vou explicar sobre as formas de parcelamento do solo urbano. Por que eu falo sempre urbano? Porque tudo que eu vou falar aqui, o que a gente costuma falar no nosso canal e nas nossas redes sociais, é sobre o loteamento urbano, não é sobre loteamento rural. Tá? A parte de loteamento rural é diferente do loteamento urbano, são outras leis, são formas de aprovação distintas. O parcelamento do solo urbano ele é regido, pela Lei Federal 6766. É uma lei bem antiga, que existe desde 1979, já passou por diversas revisões, sendo que a última foi em 2017. E é ela que define as diretrizes principais de parcelamento do solo. O parcelamento do solo, ele nada mais é do que a subdivisão de uma área grande em lotes menores. Então você tem uma área grande, na verdade não importa se a área é muito grande ou se a área é pequena, mas você tem uma área que você quer dividir em lotes menores, seja para vender os lotes menores ou você quer incorporar alguma coisa, um prédio residencial, uma área comercial nesse lote, você precisa fazer essa subdivisão. Existem duas formas que são aceitas para o parcelamento do solo, que é o loteamento e o desmembramento. Começando a explicar mais detalhadamente a parte de desmembramento. O desmembramento, para ele acontecer, ele precisa de três regrinhas básicas, seguir três regrinhas básicas. A primeira, todo lote que for desmembrado, ele precisa ter frente para uma via pública. Então, o que é uma via pública? Uma via pública é uma via que já existe, está cadastrada na prefeitura como via, ela tem um nome, ela tem rede, água, esgoto passando na frente, ela precisa ser reconhecida como uma via pública. Então você tem uma área, não importa o tamanho que ela seja, 1 milhão de metros quadrados ou 100 mil metros quadrados, ela tem que ter uma frente para uma via pública. E os lotes que você for subdividir, todos eles têm que ter frente para essa via. Ele não pode ter um lote, ele está lá, esse lote ficou lá no fundo, ele tem acesso pelo lote da frente. Não, você não tem acesso pelo lote da frente, não existe isso. Mas esse lote ele tem acesso por uma servidão de passagem. Também não existe isso. Isso é uma coisa de zona rural, de áreas super antigas, daquelas coisas antigas de fazenda, que ia juntando fazenda de um com fazenda do outro. Aí uma pessoa morria, dividia a área, dava acesso pro familiar e fazia uma servidão de passagem. Isso não existe em área urbana, tá? Todo lote novo que for criado precisa ter frente para uma via pública. É o princípio fundamental. Se ele não tiver, ele não pode ser registrado uma matrícula daquele novo lote, tá? Então, isso é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, esse novo lote que vai ser criado, que tem que ter frente para a via pública, ele tem que ter uma frente mínima. E qual que é a frente mínima? A frente mínima dele é a frente que está definida na lei municipal. Então, a lei municipal vai ter lá de parcelamento do solo, vai definir várias coisas, ela vai definir o tamanho mínimo do lote e qual que é a frente mínima do lote. Esse desmembramento ele tem que seguir esse tamanho mínimo do lote, essa frente mínima. Eventualmente, os municípios eles têm tamanhos mínimos de lotes diferentes por tipo de zoneamento, mas eles sempre têm um que é o mínimo aceito no município. Alguns municípios têm como mínimo o tamanho de 125 metros quadrados, com frente mínima de 5 metros, que é o que também está definido na lei federal. Outros têm frente mínimas maiores, de 8 metros, 10 metros. Aí não importa, tá? Você tem que seguir o que está na lei. E esses lotes, eles têm que seguir esse tamanho mínimo, tá? Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um projeto numa área em Jaguariúna, no interior de São Paulo. É uma área enorme que tem como frente mínima 23 metros. A área é gigantesca, mas a frente mínima, a rua mínima, ela tem 23 metros. A gente queria dividir a área em glebas menores, de pegar essa gleba grande e dividir em áreas menores para fazer o projeto por fases, mas a frente mínima que existia era 23 metros e a frente mínima do município de Jaguariúna é 10 metros.
Então, a gente só pode dividir aquela área em 2 pedaços, porque 23 metros ficou 11 para um lado, 12 para o outro, a gente só tinha 2 áreas para dividir. Ah, mas a minha área é gigante, não posso dividir em mais. Eu não tenho frente mínima pública para dar acesso. Então, a mesma coisa, você pode ter uma área pequenininha. Ah, eu tenho uma área aqui de 100 mil metros, sei lá, uma frente que tem 99 metros de frente e a frente mínima é 10. Você não pode dividir em 9 frentes de 10 metros e deixar uma de 9 metros. Essa de 9 metros ela não vai ser aprovada. Ou você deixa tudo com 10 e uma vai sobrar, ou você faz tudo com 11, tá? Não pode dividir. A prefeitura não vai aceitar, o cartório não vai aceitar. Tem que respeitar a frente mínima. Ai, mas faltou 50 centímetros. Eles não vão aceitar, tá? Precisa ter essa frente mínima para fazer esse desmembramento. O terceiro ponto é quais são os requisitos urbanísticos para a aprovação do desmembramento. Muitos municípios permitem que o desmembramento seja feito sem que seja feita uma doação de áreas públicas, né? Sem que haja necessidade de doação de área verde, área institucional, enfim. Mas não são todos. Alguns permitem o desmembramento sem doação nenhuma. Outros pedem que seja feita uma doação. E aí tem tanto os municípios que têm doações específicas para desmembramento, que são definidas para o desmembramento, e tem outros que a doação do desmembramento é exatamente a mesma da doação do loteamento. Quase não faz diferença você fazer loteamento e desmembramento, porque a doação vai ser a mesma. Vai fazer diferença porque no desmembramento você não vai ter abertura de novas ruas, né? Mas você vai ter que doar de igual forma a área institucional, a área verde. E aí, às vezes, nem vale muito a pena, porque você precisa também ter uma área que tenha muita frente, porque você vai ter que ter frente para fazer essa área institucional, vai ter que ter frente para fazer essa área verde e vai ter que ter frente para todos os lotes que vão ser desmembrados, né? Não sei se você tiver uma área que tenha muita frente, mas isso é um pouco difícil, né? Ter uma área assim que seja tão privilegiada. Resumindo sobre o desmembramento. Ele é uma subdivisão que não tem sistema viário, abertura de novas vias, ele precisa ter frente para a via pública, o lote ele precisa ter a frente mínima definida no município e precisa verificar se vai ser necessário fazer alguma doação ou não sobre loteamento. Então, o loteamento, diferente do desmembramento, é bom a gente sempre pontuar porque um ajuda a entender o outro. O loteamento, diferente do desmembramento, ele tem a abertura de novas ruas. Isso te permite criar muitos novos lotes e você fazer o projeto que você quiser, a configuração que você quiser. E os requisitos para o loteamento. Então, primeiro verificar qual que é o tamanho mínimo do lote, né? Tanto tamanho mínimo como frente mínima. Eventualmente, você não quer fazer o tamanho mínimo, você quer fazer um lote maior. Tudo bem, não tem o menor problema, desde que você respeite o mínimo, certo? Tanto do lote como da frente mínima. Alguns municípios têm tamanhos, eles definem tamanhos mínimos dos lotes de acordo com o zoneamento. Então, às vezes ele até define que o tamanho mínimo do meu lote aceito aqui no município é os 125 metros quadrados que fala da lei federal. Mas nesse zoneamento, o meu lote mínimo é 200 metros quadrados. Nesse outro, meu lote mínimo é de 300 metros quadrados. Você tem que seguir aquilo que é da sua zona, tá? Mesmo que ele permita em outra zona um tamanho diferente, você tem que seguir o que está na sua zona, tá? Isso acontece em municípios geralmente maiores, em regiões metropolitanas, em municípios que já têm um plano diretor, um zoneamento todo definido. Municípios muito pequenos, eles geralmente têm uma legislação muito simples e só definem um tamanho mínimo do lote, isso vale para todo município, enfim, é uma regra mais simples. Mas isso depende muito do tamanho do município, tá? Então, o loteamento, ele vai ter o sistema viário, com as suas regras, qual é o tamanho mínimo, enfim, definido, o tamanho mínimo do lote e as doações públicas, elas também vão ser definidas nessa lei. Então, o que você vai doar de área verde, de sistema de lazer, de área institucional. Alguns municípios exigem doações específicas. Por exemplo, a gente está estudando uma área em São Carlos, no interior de São Paulo, que ele pede área patrimonial e área de fração social, que é uma área que eles deixam reservada para a prefeitura construir habitação de interesse social. Então isso tem que ser doado.
E aí você tem que seguir o do município. Ah, mas na lei federal não fala nada sobre isso, não importa. A lei municipal, ela é mais restritiva, é ela que vale, tá? As doações também, cada município vai pedir alguma coisa. Tem município que pede 5% de área institucional, tem outros que pedem 4%, tem outros que pedem 7%, tem até município que pede 10%. Cada um tem direito de fazer a sua exigência, tá? Ah, mas eu trabalhei em outro lugar, cada um tem direito de fazer a sua exigência e você tem que seguir essa restrição. A lei 6766, ela fala sobre as regras gerais de parcelamento do solo urbano, tá? É uma lei federal e ela só dá as diretrizes gerais. É como, fazendo um paralelo aqui com a questão da alimentação, você sabe que na alimentação, no seu prato, você precisa ter carboidratos, proteínas, legumes, verduras. Essa é uma diretriz geral que todo mundo entende, conhece e aceita. Agora, como que você faz? Quantos por cento de carboidrato, quantos por cento de proteína você põe? Isso depende da dieta, né? Do tipo, um é mais de uma coisa, outro é mais de outra. No parcelamento do solo é a mesma coisa. Então, a diretriz geral é a Lei Federal 6766, que dá as regras gerais do que precisa ser feito. Ou seja, ela diz que ela fala, na verdade, dos requisitos urbanísticos para o parcelamento do solo. Então, ela vai falar que tem que ter doação de áreas públicas, vai falar sobre o sistema viário, sobre o lote mínimo, sobre áreas que podem e não podem ser ocupadas. Isso é uma definição geral. Depois, cada município vai ter a sua lei especificando, sobre doação, tantos por cento, sobre o sistema viário, este é o tamanho, lote, qual que é o lote mínimo, pode ocupar, não pode ocupar isso. Então, assim, nenhuma lei municipal pode ser menos restritiva do que está na lei federal, mas a especificação, assim, certinho do que tem que ser, porcentagem, tamanhos, números, é dada na lei municipal. Se você está começando a estudar esse assunto agora, entrando nesse assunto agora, é legal ler essa lei federal, porque ela eu digo que ela é a lei mãe de todas as outras, né? Porque ela dá as informações e o que está escrito lá vai estar escrito em todas as outras leis e é interessante para entender o conceito, tá? Se você está começando, é bem interessante para entender todo o conceito do que é permitido ou não na parte de loteamento urbano. Então, o loteamento urbano, ele é diferente do loteamento rural, porque existem leis específicas para cada um deles. Vamos pensar assim, no começo, né, quando tudo começou e, né, tinha o Brasil lá, não sei o que, tudo é área rural. Na verdade, nem tinha separação entre o que era uma coisa e o que era outra. Quando começaram a criação das cidades, começaram a se definir o que era área urbana. E quando surgiu essa lei, né, antes dela surgiu a lei de zoneamento do solo, então começou a ter uma definição do que era a área urbana. E tudo que não era área urbana era área rural, né, por exclusão. E teve uma separação na questão da aprovação, né? A aprovação de um loteamento urbano, um desmembramento, ele é feito na prefeitura de cada município. O rural, ele vai no órgão, no IBAMA, ele tem uma aprovação que é federal, enfim. Vai direto no cartório, a prefeitura geralmente não legisla sobre o assunto, né? Ela é uma aprovação diferente, né? Tem regras diferentes. O parcelamento do solo urbano, ele tem regras bem específicas sobre tamanho de lote, sobre largura do sistema viário, sobre o que você tem que entregar no loteamento. Na lei 6766, ele define que o loteamento ele tem que ser entregue com pavimentação, rede de água, esgoto, elétrica, tem que ter toda uma infraestrutura básica que tem que ser entregue dentro do loteamento urbano, que no loteamento rural não tem essa especificação na lei. Na verdade, sobre o loteamento rural, a legislação ela é muito... ela fala pouca coisa, é muito dispersa, é até difícil você encontrar informação, tá? Ela não tem muitas regras. E no loteamento urbano ela tem várias regras, é bem definido, é bem claro e específico, tanto que tem que ter, como as formas de aprovação. Você vai aprovar primeiro na prefeitura, tem que sair o decreto, depois você vai registrar em cartório, tem que cumprir todos aqueles requisitos.